Bom dia, amigos. Estamos reunidos mais um domingo para o nosso culto matinal dominical. Hoje, dia 18 de fevereiro de 2024. Nós vamos iniciar. Eu vou ler, o Michel, na semana passada, ele deu um estudo sobre o rio da água da vida e concluiu lendo o final do Apocalipse 22. E essa semana teve uma polêmica sobre o Apocalipse, muitos querendo macetar o Apocalipse. Então eu vou ler só o comecinho do Apocalipse e o final, o capítulo 1 e o capítulo 22. Mas bem-aventurados são todos aqueles que leem as palavras da profecia desse livro, que é o Apocalipse. Capítulo 1. Revelação, Apocalipse de João. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Agora vamos para o capítulo 22, o último livro do Apocalipse. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Seus servos o servirão. Contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurados aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um, segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro,
para que lhe assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Acabei de ler o comecinho do livro do Apocalipse e o último capítulo. Vamos cantar uma música aqui. Cristo vem me buscar, para o céu me levará. O Cordeiro prometido voltará. Cristo vem me buscar, para o céu me levará. O Cordeiro prometido voltará. Oh, glória, aleluia, Maranata, vem Jesus. Sou liberto pelo sangue dessa cruz. Tenho Consolador, sua glória e esplendor. Sou liberto pelo poder do Senhor. Cristo manda atento estar, vigiar e sempre orar, para o toque da trombeta escutar. Cristo manda atento estar, vigiar e sempre orar, para o toque da trombeta escutar. Oh, glória, aleluia, Maranata, vem Jesus. Sou liberto pelo sangue dessa cruz. Tenho Consolador, sua glória e esplendor. Sou liberto pelo poder do Senhor. Oh, que gozo vou sentir, com os anjos a cantar, e com Cristo para sempre vou morar. Oh, que gozo vou sentir, com os anjos a cantar, e com Cristo para sempre vou morar. Oh, glória, aleluia, Maranata, vem Jesus.
Sou liberto pelo sangue dessa cruz. Tenho Consolador, sua glória e esplendor. Sou liberto pelo poder do Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, santificado seja, Senhor, o teu nome. Só o teu nome é santo, só o teu nome é exaltado sobre toda a terra. Tu és Senhor absoluto. O Senhor reina desde o céu e a terra é o estrado dos teus pés. E nós somos obras da tua mão, feituras tuas, Senhor. Quem é o homem para contender contra o seu Criador? Ó Jesus querido, Filho amado de Deus, que nos trouxe tão grande salvação, perdoa os nossos pecados, perdoa, Senhor, os teus filhos, aqueles que não creem na tua palavra, que não entende. Tem misericórdia, Senhor, alcança cada um deles com a tua tão grande salvação. Aqueles que estão perdidos nas trevas da mentira, da injustiça, das obras das trevas, Senhor, liberta, porque ainda é tempo de salvação, Senhor. E quando dizemos, Maranata, vem Jesus, quando o Senhor voltar para nos buscar e seremos arrebatados com o Senhor nas nuvens, estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a nossa fé, a nossa esperança. Ajuda-nos, Senhor, a percorrermos esse caminho de fé, de santificação e de prática da justiça, sendo teus filhos amados e dando testemunho do teu nome, da tua palavra, da tua verdade, da tua graça, da tua misericórdia e do teu perdão. Obrigada, Jesus querido, ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós te louvamos e te agradecemos por tudo. Sê conosco, Senhor, neste domingo, neste dia do Senhor, dia dedicado ao Senhor, em que começamos buscando em primeiro lugar a tua palavra, estarmos em comunhão com o Senhor. E que o Senhor nos guarde durante toda essa semana para não tropeçarmos em alguma pedra e que sejamos fortalecidos na nossa fé e que nada venha nos demover do caminho do Senhor. Abençoa a palavra, ó Deus, agora que o Michel vai transmitir para nós. Derrama sobre ele a tua unção, a tua sabedoria, o teu entendimento. Abre o nosso coração, a nossa mente, para que possamos compreender essa palavra e gravá-la nos nossos corações. Abençoa, Senhor, a todos que participarão conosco agora, os que participarão mais tarde, que essa palavra alcance muitas vidas, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos abençoe, nos fortaleça, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. Cumprimento a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje vou continuar falando um pouquinho a respeito da palavra de Deus e a importância dela para as nossas vidas. A palavra de Deus, desde o princípio, foi a formação de todas as coisas. Isso já estava determinado em Cristo, para assim ser todas as coisas. E nós sabemos, desde o princípio, e entendemos que todas as coisas vieram a existir a partir daquilo que é o invisível, daquilo que nós não vemos. Deus, no processo da criação,
quando ele começou a fazer o contexto da criação, ele sendo onisciente, onipresente e onipotente, ele já sabia de tudo o que aconteceria. Então, em nenhum momento, Deus falou, eu errei a mão em fazer alguma coisa que não deveria ser feito. Não, ele já sabia todas as coisas. Por isso, nós partimos da condição de que Deus, sempre que Ele fala, Ele revela, Ele exorta, Ele ensina, Ele orienta, Ele faz tudo para o bem daqueles que ainda estão na infantilidade, na forma ainda infantil da sua espiritualidade, porque eles sofreram um impacto daquilo que Deus havia feito no princípio, o homem. Então, no princípio, nós sabemos que tudo o que Deus fez, diz a palavra de Deus, era bom e muito bom. Tudo que ele fez era bom e muito bom. Quer seja a criação dos anjos, quer seja a criação humana, quer seja toda a criação, quer seja o universo. Tudo que ele fez, ele viu e disse, tudo é bom e muito bom. E a vida assim aconteceu. O homem, nesse momento que foi feito, criado e formado, tinha a imagem e a semelhança de Deus. E ele, tendo essa imagem, a semelhança de Deus, ele apresentava a sua vida em comunhão com Deus de uma forma que nós chamamos de equidade. Isto é, havia uma justiça natural, não só em relação a ele, com Deus, com a natureza e também com a mulher que ele havia dado para ele. E ele tinha a natureza chamada santa, por isso, em comunhão com Deus, tinha o contexto de ser separado de todas as coisas para ser um administrador com Deus do universo que ele havia criado e a razão e o propósito para o qual foi criado, junto com Deus, administrar esse universo. Ele tinha consciência de si, ele dava nome aos animais, ele se autodenominava, ele dava nome também à sua mulher que Deus deu, ele falava, eu sou o Ish e a minha esposa é a Ishá. Então ele tinha consciência de si, tinha consciência do outro e tinha consciência para com Deus. Até o dia em que ele, desobedecendo ao mandamento que Deus havia dado, para não comer de uma única árvore que estava plantada lá naquele lugar do paraíso, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele diz, não coma dela, porque no dia em que você comer, certamente você morrerá. E aí ele tomou consciência para si. E tudo isso ocorreu em razão de um acontecimento que veio o tentador e fez com que ambos, tanto a Eva como Adão, comessem daquela árvore. Foram enganados. E foi enganados como todo ser humano o é até hoje. Pela concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e a soberba da vida. Eu quero ler um texto que está em Tiago, como base para a nossa reflexão nessa manhã. O tema que eu quero tratar é Deus trata e cura o pecado. Vou repetir, Deus trata e cura o pecado. Ele tira o pecado. E eu quero mostrar no contexto da descrição bíblica como isso foi acontecendo. Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 12, o subtítulo está A Origem do Pecado. E diz assim, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Eu quero destacar essa palavra, provação, é tudo aquilo que você, sabendo como se comportar, ser, viver, você é provado no contexto daquilo que, conhecendo a palavra de Deus, você chama fé. Então, provação, porque depois de ter sido aprovado, você recebe a coroa da vida. Então, é um contexto de você ser mais do que vencedor por aquilo que você já recebeu.
E ele continua dizendo, versículo 13: ninguém ao ser tentado, veja que existe duas palavras, provado e tentado. Nós sabemos que prova é para saber aquilo que está externo, para que você expresse o teu conhecimento daquilo que você sabe, daquilo que você aprendeu. Então nós somos provados por coisas externas que vêm fazer com que a gente possa expressar e perseverar na fé para mostrar quem nós somos, a nossa natureza. E o contexto da tentação, ela é diferente, é alguma coisa que não vem de externo, ela está no ser, dentro da pessoa. Por isso que ele fala sobre a origem do pecado e a gente precisa entender como que Deus assim o trata. Por isso que ele fala no 13, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Lá em Gênesis, no capítulo 2, Deus fala que depois que o homem desobedeceu a sua ordem de não comer dessa árvore, e ele foi induzido a comê-la, diz ele que ele chama o homem para uma conversa, porque ele deu a orientação para o homem e não para a mulher. Então ele chamou o homem e perguntou para o homem, onde você está? Você estava em comunhão comigo e agora você não está. Aí o homem vira e diz, eu tive medo, vergonha, porque eu desobedeci, medo por aquilo que eu fiz, e me escondi entre as árvores. E aí ele trabalha esse contexto dos três elementos, vergonha, medo e culpa, e expõe aquilo que se chama a nudez, que o homem já tinha ela, mas não estava explícita. Porque o homem tinha consciência de si, sabia quem era, mas ele não tinha uma consciência para si, de todas as coisas em que ele tirasse Deus da sua vida, se separasse de Deus, para poder viver uma vida independente de Deus, ou até mesmo ser um Deus no contexto da vida, criando um mundo paralelo. Foi isso que aconteceu na primeira condição, chamada o pecado original, que transformou a imagem e a semelhança de Deus no homem, para a imagem e a semelhança do próprio homem, que gerou filhos, não mais a imagem e semelhança de Deus, mas a imagem e a semelhança de si, nessa condição de um estado individualista, que pensa em si. Deus já sabia que aconteceria isso antes de falar, haja luz. Ele já sabendo de tudo isso, nós vemos que 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 17 até o 20, ele fala a respeito de que nós fomos salvos, que nós somos justificados, que nós somos reconciliados, redimidos, não por coisas corruptíveis, mas pelo um sangue de Cristo, que já era conhecido antes da fundação do mundo. Deus é onisciente, onipresente, onipotente, ele já sabia o que ia acontecer. Porque quando ele disse, lá no princípio, haja luz, ele já sabia de todas as coisas. Mas primeiro diz que ele criou os céus e a terra. Mas ele já sabia o que aconteceria tanto no céu, com a queda de Lúcifer, como também na terra, com a queda do homem. Ele já sabia todas as coisas. Mesmo assim, por amor, ele fez todas as coisas. E ele fez as criaturas específicas com o sopro divino, para que elas, junto com ele, administrassem esse universo. Quer os anjos, quer são os homens, eles estão nesse contexto da criação para que isso acontecesse. Então, ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque a palavra de Deus revela que Satanás era o que nós chamamos a elite celeste, porque ele estava muito perto de Deus. E ele era aquele que carimbava toda
as coisas que deveriam ser aprovadas. Ele tinha o chamado sinete da perfeição. Ele é aquele que estava próximo a Deus e por ele passava todas as petições ou as condições que deveriam ser ou não aprovadas. E ele assim o fazia com o sinete da sua mão. Ele era um anjo de luz, a elite do processo. E o que aconteceu com ele? Um dia, no seu coração, no seu íntimo, ele achou que ele merecia algo mais pelo que ele fazia. Ora, se eu estou aqui carimbando e só falta um pouquinho para eu sentar no trono de Deus, por que eu não vou sentar no trono de Deus? Por que eu não vou ser Deus? E foi exatamente com essas condições, tirando a sua natureza celestial, angelical, ele quis fazer exatamente tentando o homem, tirando a sua natureza de filho e filha de Deus terreal. Então ele veio com o mesmo propósito que ele teve, arrastando anjos e quis arrastar a humanidade também para a mesma condição de rebelião contra Deus, tornando-se, deixando de ser uma pessoa em comunhão com Deus, para se tornar um indivíduo, se individualizando. Foi isso que ocorreu e apareceu o que nós chamamos o pecado original. Então nós sabemos que a morte espiritual, por causa desse afastamento que o pecado gerou, porque o homem se individualizou, porque ele tomou consciência para si, e não mais de si apenas, mas para si. Então, o que ele fez? Ele faz agora um contexto de receber aquilo que ele sempre vai sofrer, que são os sofrimentos da vergonha, do contexto do medo e também da culpa. Então, o pecado entrou no mundo por um homem, como diz Romanos capítulo 5, versículo 12. Por um só homem entrou o pecado no mundo. Mas também Deus começou a trabalhar e tratar essa condição do pecado, porque antes, quando ele estava formando o universo, ele teve que separar a luz das trevas. Porque trevas é tudo aquilo que não tem luz própria. É a estrutura da formação do qual Deus usou a matéria para fazer as coisas. Mas todas as coisas que têm matéria e mais espírito, nós sabemos que ele já sabe que é o que ele chama de nudez. Não é um contexto perfeito. Por isso que ele falou que era bom e muito bom. Ele nunca disse que o homem era perfeito. Perfeito no sentido assim, sem defeito. Não, ele era bom, muito bom, ele era perfeito na sua completude, de ser aquilo que Deus havia proposto para ele ser juntamente com Deus. Mas fora de Deus é morte, deixou de ser vida. E ele já tinha visto isso quando ele foi formar o universo. Por isso que o primeiro dia, eu já disse isso no estudo, que no primeiro dia ele fez separação entre luz e trevas. No segundo dia, ele fez separação das águas, para cima e para baixo, para formar as coisas celestes e a terrestre. E separação significa morte. Então ele já sabia que o homem, como também o Lúcifer, que era a luz lá, representante angelical, celestial, um dia teria um problema. Ele já sabia de tudo isso. Mesmo assim, ele fez todas essas coisas porque ele tem amor e ele não queria ficar só. Deus fez assim para, junto com todos, edificar, crescer, multiplicar, encher a terra e expressar as virtudes e seu amor através dessa criação. Por isso ele fez tudo bom e muito bom. Mas apareceu esse percalço. E como que ele começou a tratar esse percalço? Então nós podemos ver lá em Gênesis capítulo 2, que a primeira coisa que ele fez, depois de conversar com o homem, falar aonde ele se encontrava, para ele tomar consciência do seu estado de afastamento, falar para ele a respeito do medo que ele não deveria ter, porque Deus estava o procurando, embora ele estivesse com medo, se afastando, Deus o procurou. Ele falou, estou escondido, eu me escondi, depois eu me cobri com folhas para não apresentar a minha nudez. Ele falou, não tem problema. Aí ele vai no contexto da culpa. E a gente percebe que o homem até hoje tenta culpar os outros para se justificar.
E na realidade Deus mostrou que não deveria ser assim, mostrou o seu amor, mostrou tudo para o Adão e mostrou também as consequências que ele produziu, não só para ele, na sua forma de ser, na sua parte física, na sua parte da alma, porque ele teve uma morte do espírito. E assim, afastado de Deus, ele começou a definhar no contexto da sua alma e também no contexto da sua carne. E a morte imperou plenamente nesse contexto físico, psíquico e espiritual. Então nós vemos que o primeiro tratamento que Deus dá para que esse homem, ainda em vida, continuasse a viver e tivesse vida, porque se ele não tivesse proposto o conhecimento do sangue de Cristo antes da formação do mundo, por isso que antes de ele dizer haja luz, ele disse haja cruz, porque o sangue de Cristo já era conhecido antes da fundação do mundo. Porque se o homem pecasse e o mal pecasse, acabaria tudo. Não teria mais nada, porque Deus não convive com o pecado. Então, como que Deus pode conviver num contexto onde há o pecado? É porque a graça e a misericórdia de Deus, conhecendo esse problema, não de todos, mas de alguns, ele simplesmente usou da sua misericórdia, do seu amor, e continuou se revelando para tratar o pecado da humanidade como um todo. Quer seja no contexto da família celeste, quer seja no contexto da família terrestre. Então ele tratou, e quem faz isso é o próprio Deus através de Cristo Jesus, que lá no princípio estava juntamente com ele, fazendo com que houvesse essa construção, essa edificação para o universo trabalhar e funcionar com essa criação toda. Então ele diz aqui, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Foi o que aconteceu com Satanás. E ele diz, achando no coração dele o desejo de um comércio, de direito. Então ele não quis fazer uma coisa errada, ele simplesmente se rebelou contra o Deus Criador e achou que ele poderia ser independente. Deixou de ser uma pessoa, se tornou um indivíduo. Exatamente o que Deus nunca quis ser, um indivíduo, mas sempre uma pessoa, por isso que ele se revela em Pai, Filho e Espírito Santo. Então, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, o aguilhão da morte é o pecado. Então, nós temos que entender que, afastados de Deus, não existe mais vida. O fluxo da vida não ocorre. Existe o que nós chamamos a morte. Então, o primeiro tratamento que nós vemos que Deus dá, eu gostaria que você abrisse agora Gênesis, o capítulo 2, o capítulo 3, para que você abra o versículo 21. Então, Deus, depois de conversar com Adão, falando a respeito da sua vergonha, do seu medo e da sua culpa, e também o que passou a acontecer por causa dessa condição, o sofrimento, por isso a necessidade da perseverança, ter fé e não apenas crença. Então ele mostra agora no 21, diz o seguinte, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Ora, para fazer vestimento de peles, diz que um animal teve que dar a sua vida. Deus já sabia, antes de falar haja luz, ele já sabia que haveria a necessidade de alguém fazer alguma coisa já para esse primeiro homem, para que ele fosse revestido da sua nudez que já se encontrava, porque tem um lado no ser humano que é matéria, que é terra, e terra não tem luz. Não tem luz, é matéria escura. Na realidade, ele já sabendo disso, saberia que um dia poderia acontecer esse fato. Por isso que ele diz, o homem estava nu, mas não se envergonhava. Ele e a sua mulher estavam nus. Mas quando eles perderam a comunhão com Deus, apareceu o que se chama a vergonha do seu eu. O seu eu se tornou indivíduo e não mais pessoa. Quando a pessoa é individualista, ela, na realidade, ela perde o contexto pessoal, de relação e de comunhão.
Ele se relaciona por interesse, mas não tem comunhão por amor. Então, aqui acontece o primeiro fato, como Deus trata essa condição do afastamento do homem com ele. Ele simplesmente faz o seguinte: um animal morre, tira a pele e veste o homem e a sua mulher. E depois faz com que eles, expulsos desse estado do paraíso, eles agora começam a gerar filhos e filhas à imagem e à sua semelhança. Por isso todos nós somos pecadores, porque o pecado não é o cometido, e aquele que foi no primeiro momento transformado e gerou uma alteração no contexto genético de toda a humanidade, porque Deus fez o Adão, Gênesis 5:2, dizendo: no dia em que criou o homem e a mulher, os chamou de Adão. Adão é a humanidade, é o homem e a mulher no dia que ele os criou. Os abençoou e disse: sede fecunda, enchi a terra. Mas ele formou primeiro, depois o homem e depois a mulher. Uma condição para nós entendermos uma ordem na criação, mas não uma ordem imposta, mas sim uma ordem de formação, porque no homem já existia o contexto da mulher, como em Cristo também já existe o contexto da própria igreja. Quem se identifica com Cristo é a expressão da sua identidade, do seu DNA, da sua forma santa de ser e do seu propósito em servir à vontade de Deus. Então ele tem o mesmo DNA de Cristo, por ter o mesmo Espírito que estava em Cristo. Então aqui nós vemos que o Senhor Deus fez vestimento de peles para Adão e a sua mulher os vestiu. E Apocalipse capítulo 13, 8, diz que aquele cordeiro morto não antes Deus já sabia o que tinha que fazer, desde a função do mundo, era um cordeiro, que é isso que chama o livro da vida do cordeiro. A Bíblia é uma revelação sempre de alguém sendo aquele que ocupa o lugar do homem para que o homem volte a reconciliar com Deus. Passado um pouco de tempo, Deus constitui uma nação, um povo exclusivo dele, e para esse povo ele passa a lei escrita, e que por intermédio de Moisés foi levado a esse povo, a lei de Deus escrita lá no Monte Sinai. Então ele escreveu a lei, e essa lei foi levada para dar ao povo. E o que acontece? Essa lei, ela veio trazer a condição básica para que o homem pudesse entender o seu limite, quem ele é, quem Deus é, e também fazer com que houvesse um contexto de igualdade. Igualdade perante a lei, mas não igualdade quanto à pessoa, mas perante a lei. Para que houvesse o que nós chamamos um contexto de justiça. Mas a igualdade em si, por falta de entendimento da lei, a lei veio mostrar o que era o homem e o que era Deus. A lei vem como se fosse, diz Paulo, um tutor, um aio, uma babá, para ajudar aquela criancinha a crescer no conhecimento de Deus, que ela não conhecia ainda plenamente. Sabe de Deus, mas não conhece. Então a lei veio ajudar a entender quem ele é, quem Deus é, para que houvesse esse processo de reintegração. Embora houvesse direito, mas ele estava falando a respeito de alcançar um patamar para que a pessoa pudesse ser alguém que desse o direito ao outro e não buscar seu próprio interesse. Então ele veio tirar um pouco na lei do individualismo e da prepotência, da cobiça, daquilo que ele falou que o homem que tem a concupiscência dos olhos, que tem a concupiscência da carne, que tem a soberba da vida, que provém do mundo, é que gera toda essa condição do próprio pecado, que é próprio do mundo, mas que estava já presente nesse contexto na carne do homem. Ele já sabia que isso ia acontecer, então ele falou, isso é próprio, então eu vou procurar já trabalhar esse sentido. Então ele vestiu, e esse cordeiro que morreu desde a fundação do mundo era um símbolo que viria do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo.
Depois, quando ele dá a lei, ele não só dá a lei dos procedimentos, da relação, do convívio social, mas ele também dá leis, ritos, dá um contexto litúrgico de ofertas e sacrifícios para cobrir, tá vendo? Cobrir é chamado expiar o pecado, não para tirar o pecado, mas para cobrir o pecado. Então, esse contexto dado foi que ele fez com que vários animais chamados puros davam a condição que ele classificou como sendo puros e impuros, dando o seu sangue, pudesse assim fazer com que expiasse o pecado do homem. Então o homem começou a fazer essa oferta de sacrifício, e Deus nunca quis isso, mas foi colocado por um contexto de um entendimento espiritual para que eles compreendessem que eles sozinhos não poderiam mais voltar a ter a comunhão com Deus sem acontecer um contexto que Deus havia falado lá no princípio. No dia em que você comer, certamente morrerás. E a morte passou a todos os homens, mesmo para aqueles que não pecaram segundo o que Adão fez. Então nós percebemos que a lei veio para dar consubstanciação ao contexto do pecado. Por isso que ela vem mostrar o pecado no ser humano. Então não é para viver a lei para ser justo, porque a lei não justifica ninguém, apenas mostra o pecado no ser humano. E mostra quem Deus é e o que o ser humano é, e ela veio mostrar isso. Por isso que a força do pecado é a lei. E Paulo em Romanos 7 fala, aí eu pude entender que a lei sendo boa, como é que ela pode me revelar o pecado? Eu achava que era para a vida, eu queria viver a lei, basear a lei, cumprir a lei, assim que os judeus faziam e discutiam qual era a maior das leis. Jesus resume, amar a Deus e o próximo como a si mesmo. Então, a lei é um contexto de direito, não tem justiça, é apenas de direito, de um para com os outros, para com o próprio Criador, e assim foi instituído a lei. E o que nós vamos aprendendo no contexto da revelação da história é que Deus vai tratando isso de uma maneira bem tranquila, primeiro com Israel e também para com todas as pessoas. Quem não compreendeu os mandamentos de Deus, Romanos 7 fala que a lei, ela é boa, mas o mandamento é santo, bom e justo. Então, no mandamento tem muito mais do que simplesmente um contexto legal. Por isso que no mandamento houve, que ele falou, não coma dessa árvore, houve morte. Mas diz que a lei também nos revela o pecado, mas há pecado para a morte e há pecado não para a morte. Então nós vamos perceber em Hebreus 9, 11 a 14, o seguinte, ele fala que o sangue de bode e de touros e uma cinza de um novilho, aspergidas sobre os contaminados pelo pecado, pela culpa, pela vergonha e tudo mais, ele falou, os santifica e os purifica quanto à carne. Veja, quanto à carne e não quanto à consciência do ser. Então eles faziam aquilo e repetiam. Então precisava de sacerdotes, precisavam de ritos, precisavam repetir aquilo constantemente. Mas agora em Cristo Jesus isso não tem mais. Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E ele faz com que a gente tenha uma consciência das nossas obras mortas. E a gente passa a entender que ele não veio, como eu já disse domingo passado, abrogar, remover a lei. A lei continua para o parricida, matricida, continua para aqueles que não ainda entenderam Cristo, porque a lei veio para nos conduzir como uma babá, um tutor, para nos conduzir a Cristo. E Cristo que nos leva ao seio do Pai, leva à reconciliação com o Pai. Então a lei não justifica. E Jesus veio e com a sua morte vicária, substitutiva, que é o sentido da palavra vicária, ele morre e pela fé a gente aceita essa obra e o seu sangue nos purifica de todos os pecados. E aqui ele fala que agora nós apresentamos os nossos corpos como um sacrifício vivo e não trazemos mais ofertas pelo pecado. Por isso que quem apresentou, primeiramente, o Altíssimo foi apresentado para Abraão como sendo o Melquisedeque, que aparece para ele
e o abençoa com pão e vinho. Então Jesus não é da ordem araônica em que traz um animal e derrama o seu sangue. Não, ele dá a sua vida. Ninguém tira dele, ele dá a sua vida. E ele, como foi gerado e formado pelo Espírito de Deus numa mulher, ele não tem a semente do Adão que veio para a humanidade, trazendo o pecado em si, gerando a iniquidade e o pecado no ser humano. Não, ele foi formado diferente, ele é um ser humano sem pecado, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo, e o óvulo era de Maria, e nasceu essa criança, que Deus havia prometido lá no Gênesis, que assim o faria. A partir dela, daria o Salvador, não só para Israel, mas para toda a humanidade. E assim Jesus veio para todos nós, e é isso que Deus está revelando. E o Espírito Santo fala lá em João, no capítulo 16, que o Espírito Santo veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E ele explica, do pecado porque não creem em Jesus, rejeitam Jesus. E rejeitando Jesus, estão rejeitando o Pai, que assim o enviou. O amor de Deus enviou Jesus para que isso fizesse acontecer. Como um cordeiro, que não é um animal, mas agora o Cordeiro de Deus, uma pessoa. E essa pessoa agora é o próprio Deus vindo aqui para nos reconciliar, nos resgatar da nossa condição de pecado. E agora foi tirado o pecado. Agora o pecado não está mais nem cobrindo a nudez, nem cobrindo, espiando a nossa condição carnal na forma de ver. Mas agora veio tirar o pecado do ser humano e do mundo, para que o homem pudesse ter uma consciência clara para com Deus e que não pecasse mais. Mas se nós pecarmos, perguntaram para João, ele falou, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Então fala com ele sabe o que é ser humano. Então ele mostra claramente aqui que Hebreus, em que ele está falando, no capítulo 9, que sangue de bode, de touro, de um novilho ou coisa semelhante, não pode tirar o pecado de uma maneira assim. Ele cobria só o pecado e se repetia isso constantemente. Então, mas ele cobria e purificava o contexto carnal. Por isso que se repetia. Mas agora não. Agora ele faz uma transformação na consciência. Hebreus 10:4, o autor desse livro escreve o seguinte, ele afirma que é impossível que sangue de touros, de bodes, remova pecados. Essa é a razão de Jesus Cristo, quando veio aqui com a sua morte, seu sangue, falou, eis aqui, Pai, estou aqui para fazer a tua vontade. E aí falou que veio para tirar o pecado do mundo, santificar, fazer com que a pessoa voltasse a ser santa, restabelecer a imagem e semelhança de Deus que foi perdida, ser uma nova criatura, justificar o homem para ele voltar à equidade, para ele voltar a fazer com que ocorresse a equidade, que é a justiça natural, sem obrigação. Não é uma justiça legal imposta que você é obrigado a fazer. Não, uma justiça natural, em que você faz todas as coisas por amor, porque você tem consciência de quem você é, de quem Deus é e quem você é nessa comunhão com o Criador. Uma expressão do próprio Deus para mostrar a sua glória e as suas virtudes. E aí houve a remissão dos pecados, e aonde há remissão dos pecados, Hebreus 10:18 fala, não há mais oferta pelo pecado. Então hoje não mais se faz oferta pelo pecado. Tem muita gente que ainda fica pensando, o que eu posso fazer para remover o pecado? O pecado já foi removido, já foi tirado por Jesus. Nós temos que ter essa consciência do que ele já fez, e pela fé temos uma forma de vida santa, identificado com ele, e agora, tendo essa natureza santa, praticar a justiça, que é voltar a fazer aquilo que nós estávamos no princípio, em comunhão com Deus, fazer com que haja o que nós chamamos a equidade. Então nós vamos encontrar também, muitas vezes, as duas palavras, né? Injustiça e iniquidade, relacionada com a condição do pecado. Então, a injustiça, a gente sabe que quando tem algo escrito e a pessoa não faz, aquilo não é injustiça, é chamado de injusto aquele que não cumpre o que está escrito. Não, quando não se cumpre o que está escrito,
não cumpriu o direito. Então, na realidade, aquilo que muitas vezes a gente fala como direito e justiça como sinônimo, não são. Direito tem relação com a lei. Por isso, perante a lei, todos têm o mesmo direito, perante a lei, mas nem todos são iguais. Mas perante a lei, do que ela diz, todos têm o mesmo direito. Direito é aquilo que você tem. E muitos, não entendendo a lei, acham que vivenciando a lei se tornam justos. E a lei não justifica, diz a palavra de Deus. Quem nos justifica é Cristo, que veio como um justo, nos justificou para tornarmos justos e podemos assim expressarmos as verdades e as virtudes que Deus nos mandou através de Jesus para, em Cristo agora, em nós, sermos uma expressão desse Cristo como um pequeno Cristo. Se Jesus Cristo, como Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo, muitos ainda perguntam, por que permanece o pecado? Veja como é interessante. Quando você vê no contexto da lei, tem muitas coisas que as pessoas fazem para ter direitos, privilégios. Não é assim? Tanto é verdade que Jesus falou, naquele dia, muitos vão chegar para mim e falar, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Em teu nome nós não fizemos milagre? Em teu nome nós expulsamos o mal, demônios? E Jesus vai falar abertamente para eles, naquele dia, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Parece uma incoerência, uma utopia. Deus mandou, parece, a gente fazer isso. Não, ele não mandou fazer isso. Ele mandou ser essa expressão de amor com equidade, mas não fazer. E ele falou, em teu nome nós não fizemos. Então, na realidade, eles não estavam fazendo porque eles gostariam de fazer espontaneamente. Eles estão fazendo por uma obrigação, para achar que tinha, no final, quando encontrar com Jesus, ter o direito e o mérito de estar lá no céu. E ele falou, afasta de mim, vocês estão praticando a iniquidade. Eu não pedi isso para vocês. O que eu pedi para vocês não era o cumprimento da lei. E tem gente ainda achando que cumprir a lei é amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Não, é amar a Deus como Ele nos amou. E amar o próximo como Deus também nos amou em Cristo Jesus. Então é um amor desinteressado. Não tem esse jogo de relacionamento com interesse. É de comunhão espontânea. E isso gera o que nós chamamos a equidade. Então, a equidade é o contexto da justiça. É o contexto daquele bem-aventurado. O bem-aventurado é aquele que caminha para ser um justo e não um crente. Por isso que nós, entendendo essas condições, a gente volta agora para Tiago 1, 2, 4, em que ele fala o seguinte. Eu gostaria que você voltasse agora para Tiago, capítulo 1. Eu vou ler o versículo de 2 a 4, antes de fecharmos o pensamento a respeito sobre a origem do pecado e como Deus tratou o pecado para a humanidade, tirando o pecado em Cristo Jesus. Por isso que ele falou, quanto ao pecado, o Espírito Santo vem convencer o homem porque não crê em Jesus. Quanto à justiça, é porque Jesus agora volta para o Pai. Estava com o Pai, veio fazer a vontade do Pai e volta para o Pai. Todos aqueles que entenderam isso, reconciliados agora com Deus, voltam para o Pai. Vieram do Pai, vão voltar para o Pai, porque agora houve o quê? O tratamento e a cura do pecado nas suas vidas. As suas almas agora estão em paz. A paz que Cristo trouxe, eles agora passam a ter paz, inclusive para morrer e para viver e expressar com a sua vida agora as graças que Deus havia dado a cada um para assim, desde o princípio da criação, fazer acontecer. Eu gostaria que voltasse agora em Tiago, capítulo 1. Eu vou ler o versículo 2 que diz o seguinte, meus irmãos, falando para os judeus dispersos, Tiago escrevendo para as 12 tribos dos judeus dispersos. Não? Então ele fala o seguinte, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ou passardes por várias provações. Então, provação é tudo que acontece. Deus também nos prova. Quando ele deu aquela ordem para o Adão, foi uma prova. Dessa árvore não, ele desobedeceu. Então muitos desobedecem a palavra de Deus. E às vezes obedece o mandamento de Deus. Esse é o contexto que aconteceu lá no Gênesis.
E ele fala: meus irmãos, tende por motivo a alegria de passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, a fé, não é a crença, mas a fé, produz perseverança. Então, a fé é aquilo que a gente recebe quando a gente crê no que Deus fez para nós, a revelação. Eu creio. E essa revelação e essa fé está em Cristo Jesus. Eu creio. Então, nesse contexto, ele fala: está confirmada a fé. E agora, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa. A perseverança deve sempre ter ação completa, porque Deus nunca se afasta de nós. Quem se afasta somos nós, por causa dessa condição da iniquidade, da injustiça, do pecado, a não compreensão, não entendimento de Deus, não compreensão do amor de Deus. Então, de tudo que ele já fez, a gente acaba fugindo dele e indo para um lugar que não é a presença dele. E vivendo um mundo de trevas, vivendo um mundo que é totalmente fora do propósito dele, criando um mundo paralelo que o mal veio induzir. Então ele veio tentar para fazer com que a nossa natureza santa que Deus havia feito pudesse ser transformada para uma natureza pecadora, afastada, sem reconciliação, em rebelião ao propósito de Deus. Nós precisamos entender isso de uma maneira bem tranquila, e Deus já tratou tudo isso e já curou isso. Ele fala: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros. Perfeitos aqui não é que não tem defeito. Perfeitos aqui, é completo, é como um Cristo, um pequeno Cristo, na dimensão da sua fé, pelo que você já compreendeu e que você agora busca e continua buscando para crescer no conhecimento de Cristo. E em nada vocês ficam deficientes para que aconteça a expressão desse amor de Deus, das virtudes de Deus através da nossa vida. Aí ele fala a origem do pecado, que nós falamos a vez passada, no início aqui no princípio, a respeito é a origem. Como que isso aconteceu? Por que isso ainda acontece hoje? Alguém pergunta. Aí ele explica aqui, claro, sabe por que acontece? Porque ele vem por um contexto chamado tentação, desejos ardentes. Porque o ser humano é um ser insatisfeito e não completo. E ele falou para sermos completos. Sermos contentes. Contente significa ser completo. Não querer ficar tendo, sendo, buscando, possuindo, não. Mas administrando tudo, inclusive a própria vida, para a honra e a glória de Deus. Para aquilo que nós somos feitos. E Jesus veio nos mostrar essa realidade. E ele falou: mais uma vez, que esse contexto que vem da tentação, que não provém de Deus, mas provém da cobiça. A cobiça humana é quando a pessoa deixa de ser pessoa e se torna indivíduo. E ela começa a pensar em si, para si. E tudo começa a virar em volta de si e para si. Na realidade, gera um contexto de um deusinho, e Deus não pode mais ser a expressão através da sua vida, porque ela é o próprio Deus, porque passa a usar de poder e não mais de autoridade para servir, mas quer usar o poder para ser servida. Então, a partir daqui a gente pode entender que em Cristo Jesus todas as coisas voltam a um contexto de reconciliação. Por isso que ele nos deu não o ministério da salvação. O ministério da salvação pertence a Jesus por aquilo que ele fez para reconciliar o homem. Agora ele nos dá o ministério da reconciliação com Deus, para que em comunhão com Deus a gente volta a viver aquilo que nós chamamos a equidade. A lei morreu para nós, mas ela não morreu para aquele que ainda não vive de conformidade com o conhecimento que foi revelado por Deus, pelos mandamentos de Deus. Não quebra-se mandamentos de Deus, não quebra o contexto que Deus havia colocado para o homem viver em comunhão com ele e com os irmãos. A lei vem só para mostrar o pecado no homem, mostrar quem é Deus, o seu amor. Agora, Jesus cumpre o pecado, morre em nosso lugar. Nós é que deveríamos morrer. Ele morre em nosso lugar para que a gente possa ter vida. E pela fé nós aceitamos essa obra vicária. Agora nós temos consciência para não viver mais uma vida
daquilo que a gente falou a vez passada, ficando na água rasinha, brincando na beiradinha da palavra de Deus, com a palavra de Deus, com o contexto religioso, mas crescendo no conhecimento e na graça que há em Deus e em Cristo Jesus. Crescendo no conhecimento de Deus e de Cristo Jesus, para sermos a pessoa completa, madura, como disse Tiago. Então, toda vez que a nossa fé é provada, nós perseveramos na fé em Cristo Jesus. Consequentemente, nós somos mais que vencedores. É o que Paulo falou. Corri a carreira, guardei a fé, combati o bom combate. O bom combate que ele combateu foi essa luta interior que ele tinha constantemente com a sua condição da carne, como ele fala. Quando eu quero fazer o bem, eu vejo que em mim habita o mal. Ele compreendia plenamente que há uma tendência do ser humano a isso, mas ele foi mais que vencedor, porque em Romanos 8 ele fala assim: em Cristo Jesus nós vencemos tudo e todas as coisas, em Cristo Jesus. Por isso que sem Cristo nós não podemos e conseguimos fazer nada. Nós precisamos de Jesus Cristo. Por isso que o nome de Jesus Cristo é muito importante. E ele é a pessoa do próprio Deus que nos revelou o Pai, que nós não vimos, e agora podemos ver através dele o Pai. Foi o que ele falou para Filipe: olha para mim, Filipe, você está vendo o Pai? Ele falou: não estou vendo. Ele falou: então olha as obras que eu estou fazendo, porque quem está fazendo essas obras é o Pai através de mim. Que nós possamos fazer as mesmas considerações que Jesus assim fez. Andar com Deus. E andar com Deus não é fazendo as coisas, é sendo um filho obediente que ouve o comando do Espírito Santo para fazer segundo a vontade dele, em amor, praticando a justiça e a equidade, e não buscando na lei direitos e méritos e privilégios, porque a lei só dá direito, mas não dá um contexto de justiça. A lei dá igualdade de direito, mas não dá justiça para viver as diferenças. Por isso, quem vive sua lei não consegue nem amar o outro de forma adequada e muito menos amar o próprio inimigo. E Jesus falou que nós temos que ir mais do que uma milha, mais uma caminhada, mais do que uma face, mais do que uma túnica dada se pedirem a capa. Ele falou: caminhe uma milha a mais, viva o amor. O que é o amor? É esse contexto da equidade, é o contexto da justiça em amor. Então, o que é um bem-aventurado? É aquele que pratica as boas obras com justiça e amor e deixam as obras mortas, como nós já lemos. Porque a pessoa que não entendeu ainda essa transformação que nós tivemos em Cristo Jesus, não houve uma transformação na sua consciência para com Deus. E, consequentemente, nós não somos mais que vencedores. Somos ainda pessoas que estamos crescendo e precisamos crescer mais no conhecimento de Deus e de Cristo Jesus para expressarmos plenamente o que Ele quer. A identidade nós já temos, a natureza santa já foi dada para nós. O propósito, e agora nós, juntamente com tudo que recebemos, sermos a expressão consciente que nós não podemos viver em pecado, nem praticando o pecado, mas amando e expressando o amor de Deus, porque agora nos tornamos um pequeno Cristo. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém. Por essa palavra maravilhosa. Deus continue abençoando Michel, para que ele continue sendo essa bênção, podendo transmitir essas palavras que nos edificam. E a cada domingo de manhã estamos aqui para receber mais dessa palavra, desse conhecimento e crescendo assim em graça e em santificação. Nós vamos cantar uma música. A vitória é daquele que o contemplar, ao Cordeiro Cristo, ao leão da tribo de Judá, que foi morto e com seu sangue pôde então comprar
homens que com ele sobre a terra vão reinar. A vitória é daquele que o adorar. Ao seu lado no seu trono se assentará. Se a Jesus seguir e for por onde ele andar, no seu monte santo um novo canto entoará. A vitória do Senhor é certa, aleluia. Com o sopro de sua boca sim destruirá o inimigo anticristo que não resistirá. Jesus Cristo Rei dominará. Peguei muito baixo o tom, mas o que importa é a letra. Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais esse domingo, por mais essa oportunidade de nos reunirmos para juntos, eu, Michel, cada um que participa conosco desse momento de louvor, de agradecimento a Deus. Obrigada, Jesus, porque o Senhor tem nos abençoado a cada dia e nós te louvamos. Queremos que o Senhor nos dê sempre um coração agradecido por tudo e que nunca nos esqueçamos de te louvar, de te agradecer, de cantar louvores, de elevar orações ao Senhor, orações de gratidão, de adoração pelo que o Senhor é. Ó Deus, ensina-nos a te adorar a cada dia, que a nossa oração não se limite a petições, mas que possamos chegar no estágio, Senhor, da adoração, de estarmos em plena comunhão com o Senhor, porque só assim estaremos preparados para vencer todas as provações e no final estarmos em pé diante do Filho do Homem e que o teu Espírito Santo esteja conosco cada dia, que é só através dele nós podemos vencer o mundo. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Deus Pai. Obrigada, Espírito Santo. Fica conosco, Senhor, e nós te louvamos e te agradecemos por tudo. Amém. Amém. Nós iniciamos esta semana. Nós iniciamos essa semana e tomamos posse para nossas vidas, nossas famílias, nossos trabalhos, de uma semana de bênçãos, uma semana de vitórias, sempre confiantes nas promessas de Deus. E rejeitamos toda obra maligna contra nós. E que não sejamos usados pelo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.